para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente só, mas a alegria vai ganhar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. É Jesus que ama assim. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra e nos alimente, dando a fé, o perdão, nos orientando para a nossa vida. Hoje é dia dos pais, então a todos os pais, que Deus os abençoe e continue abençoando sempre. Hoje vamos inclusive ver algumas figuras como esta, por exemplo, durante as projeções no culto. Vamos também na mensagem lembrar esta data. Que Deus continue cuidando de todos nós e envie o seu Santo Espírito neste momento, para que nos mantenha atentos e nos faça ouvir, aprender e viver estas palavras em nossa vida. O primeiro hino que nós vamos cantar, do Inário Luterano, o hino 171, Entoa, ó Grei remida.
colocamos em pé e juntos fazemos a invocação. Em nome do Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Deus perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Portanto, queremos em conjunto nos dirigir a Deus e a Ele confessar pecados e pedir perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O apóstolo João, também nesta sua carta, nos diz assim: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. O sangue de Cristo nos limpa, tirando toda a culpa e nos dando a esperança da vida eterna. Como ministro da palavra, por ordem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, anuncio a cada um de vocês o perdão de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? E quero aqui enfatizar, para que não haja nenhuma dúvida: os teus pecados estão perdoados. Não há mais a culpa. A partir desta boa notícia que nos alegra e nos traz gratidão de que Jesus nos deu este presente do perdão, então brota uma vontade espontânea de querermos seguir este Deus e servi-lo em nossa vida. Mas não sabemos fazer por conta própria, conforme a nossa vontade. Mas a palavra de Deus então nos orienta, nos guia nesta caminhada como filhos de Deus, com uma vida santificada. E por isso que ouvimos a palavra de Deus, iniciando pelo Salmo 34, versículos 1 a 8. Vamos fazer a leitura responsiva deste salmo. Mas esse salmo tem uma curiosidade que está lá no título do salmo, e compartilho com vocês, né? O rei Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matar Davi, e teve que, em determinado momento, estar lá na presença do rei Abimeleque. Disseram para Abimeleque: rei Davi está aqui, né? E aí chamaram ele lá, e ele ficou com medo e se fingiu literalmente de louco, né? Eu acho que Davi foi o primeiro pichador, né? Ele ficava rabiscando nos portões, né, nas paredes, e ficava escorrendo de propósito as babas, né, pela barba. E aí o Abimeleque disse: não, esse aqui é um louco qualquer, tem tantos loucos aqui na cidade. E assim mandaram ele embora dali. Deus o livrou naquele momento, e por gratidão então ele escreve o Salmo 34, que nós vamos aqui apenas ver uma parte dele até o versículo 8. Então lemos o Salmo 34 de forma responsiva, que diz:
Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Até aqui a leitura do Salmo. Cantamos o próximo hino. A leitura do Antigo Testamento, registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 19, 1 a 8, que é um recorte de um contexto bem maior, onde o profeta Elias tem que fugir depois que Deus o mandou anunciar a seguinte profecia, que não iria chover enquanto Deus não mandasse Elias chover. Essa profecia depois, a gente no desenrolar percebe que dura 2 anos. Também o profeta Elias, ele matou profetas do deus pagão Baal, e por isso o rei Acabe e a Jezabel, a esposa de Acabe, queria matar Elias de qualquer jeito. Mas Deus ordenou que Elias fizesse isso porque o rei Acabe, o rei do povo de Israel, e também muitos do povo de Israel viraram as costas para Deus
O rei Acabe e a Jezabel foram capazes de chegar ao seguinte ponto, de pegar uma estátua, chama na Bíblia de poste do ídolo Baal, e colocar dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo do Senhor Deus que foi construído para ele. A tal ponto houve o distanciamento do povo de Deus, do seu Deus. E aí então, aqui é retratado o momento angustiante em que Elias foge para salvar a sua vida. Ele chega a clamar, a pedir por isso: ó Deus, chega, tira a minha vida. Ouvimos então este texto bíblico que diz: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou a Deus: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu, perto da sua cabeça, um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. É aqui a leitura do Antigo Testamento. A carta do apóstolo Paulo a Éfeso, no capítulo 4, versículos 17 até o capítulo 5, versículo 2, a leitura dessa epístola nos traz bons conselhos para a nova vida que temos em Jesus Cristo, deixando para trás a nossa velha natureza pecaminosa, sendo revestidos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu perdão e salvação, somos tornados novas criaturas e andamos um novo caminho. Inclusive, aqui temos bons conselhos para o nosso relacionamento com as outras pessoas, entre pais e filhos, por exemplo. Ouvimos então este texto bíblico que diz: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregam totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza
criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino, Oráculos Divinos. A leitura do Evangelho, que faz parte do contexto da leitura que ouvimos no final de semana passada,
E ouviremos ainda uma parte dele no próximo final de semana, em que depois de Jesus multiplicar pães e peixes, e a multidão vai atrás dele, procurando por Jesus, Jesus diz que ele é o pão da vida, que dá a vida eterna, que sacia toda a fome. Vocês podem permanecer sentados enquanto ouvimos a leitura do Evangelho, que diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e que creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. É aqui a leitura do Evangelho. Os convido para ficarem em pé agora neste momento e confessamos a nossa fé cristã em nosso Deus triuno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? O próximo hino que cantaremos, na terceira estrofe, fala que sempre devemos ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. Confie em Deus, o Senhor.
Deus nos abençoe neste momento de meditar na sua palavra. Amém. O que um pai, assim, é o pai e a mãe, mas hoje, como é o dia dos pais, vou enfatizar o pai, mas também vale para a mãe. O que um pai almeja para o seu filho? Qual a vontade do pai para com o filho? Vocês poderiam me ajudar. Por exemplo, talvez assim, saúde. Que o filho tenha saúde. Felicidade. Talvez seja bem sucedido, né? E aí para isso a gente investe às vezes no estudo, né? Lá na escola que aprenda. E aí é interessante, né? A educação ela tem dois sentidos. A educação no sentido de aprender, ter o conhecimento, né? Que se aprende na escola. E também tem a educação de ser um filho querido, educado, né? Gentil. E isso se aprende em casa. E que mais que poderíamos dizer aí? O que a gente deseja, almeja? Qual a vontade de um pai para com o filho, com a filha? Que nunca se desvie do caminho do Senhor, porque é tão difícil a vida, então já andando no caminho já é difícil, imagina sair de fora. Muito bem, eu estava esperando essa resposta. Se ninguém dissesse, eu ia lembrar lá no final. Muito bem lembrado. Ficar no caminho do Senhor, ensinar, almejar, ter a vontade de que o filho siga no caminho de Cristo, no caminho da palavra de Deus. Agradeço aí pela colaboração de vocês. Talvez teria outras coisas a serem pontuadas, mas é mais ou menos isso, né? Que forme uma família, né? Que nos deem netos, né? Isso também a gente pensa, né? E deseja que tenha o nosso filho, nossa filha também tenha uma família e assim possa constituir um lar. Mas de todas essas vontades, desejos que nós temos para com os nossos filhos, eu quero destacar essa: de perseverar no caminho de Deus, na palavra de Deus, ter o conhecimento de Cristo e do seu amor. No texto de hoje que nós ouvimos do Evangelho, Jesus nos diz qual é a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus é o pão que desce do céu. Eles criticaram Jesus, vocês viram isso, né? Pode isso? Pois é, ninguém é unânime. E não queriam saber de Jesus, o criticaram e ficaram contestando. Talvez porque não conhecem a história do Natal, onde mostra onde o pão que veio do céu se fez um igual a nós e se deu a nós para nos dar o perdão e principalmente a vida eterna. E aí Jesus diz então: pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. Esta é a vontade, o desejo, é o que o nosso Pai Celestial almeja para todos os seus filhos. Não é fácil manter um filho na palavra de Deus. Não é fácil nem nós mesmos nos mantermos no caminho de Deus. Há muitas dúvidas que nos fazem duvidar das promessas de Deus. Às vezes nós nos frustramos com Deus, nos decepcionamos com Ele, porque talvez não compreendemos direito qual que é o propósito dEle para a nossa vida. Principalmente quando males nos afetam, temos a nossa fé questionada, nós nos questionamos.
temos os nossos desejos, as nossas fraquezas, e ouvimos na leitura da epístola de hoje, e o diabo aproveita as oportunidades. Ele aproveita as oportunidades para que a gente se afaste de vez de Deus. Agora, para quem é cristão e já tem uma jornada com Deus e tem os seus filhos, não importa a idade deles, até enquanto são pequenos a gente consegue trazê-los, né? Deveríamos sempre aproveitar essas oportunidades de trazer nossos filhos pequenos, porque eles já vão se adaptando ao ambiente, aos hinos, às pessoas. É a casa deles, onde eles ficam à vontade. Mas depois, quando eles começam a crescer, aí a gente não tem muito como controlar, como cuidar isso. Eles já têm vida própria, ideias próprias. Mas se ensinados no caminho de Cristo, geralmente eles perseveram e continuam também nesse caminho. Mas infelizmente, muitos não o seguem. E às vezes os pais se culpam por causa disso. Não se culpem, mas quando tiver a oportunidade, anuncie o Evangelho, fala de Cristo, ore por eles, porque o crer, o ter a fé é uma tarefa, é um trabalho do Deus Espírito Santo. A nossa tarefa como cristão, como pai, como mãe, é anunciar, é falar do amor de Deus, é falar do Evangelho. E isso nós podemos e devemos sempre fazer. A vontade de nosso Deus é demonstrar por meio do seu amor e cuidado que está presente conosco, e principalmente que Ele quer nos dar a vida eterna, e Ele o dá através do seu Filho Jesus. Nós ouvimos hoje a leitura do Antigo Testamento, onde os filhos de Deus, o povo de Israel, se rebelou contra o pai. Isso também acontece com os filhos, né? Os filhos às vezes não entendem qual que é a boa vontade do pai e se rebelam contra ele, ficam indignados com o pai, com a mãe, porque não compreendem o seu amor, não compreendem o seu cuidado. O povo de Israel se afastou, começando pelo seu rei, virando as costas, adorando outro Deus. E aí então envia o profeta Elias, que aí nós ouvimos o texto, depois de ter anunciado e feito ações contra o rei Acabe, contra os profetas de Baal, ele foge e tem aquele momento angustiante de desespero, ao ponto de dizer: já chega, Deus, acaba comigo, tenho vontade de morrer. Essa depressão profunda de Elias, ela é vista por Deus, e Deus vai lá e cuida do seu filho. Deus cuida de todos os seus filhos, não vira as costas, jamais fez isso, e envia um anjo. O texto que nós temos aí é do Salmo 34, né? Mas ele se aplica a esta passagem de 1 Reis, onde Elias é então alimentado e recebe o pão e a água, o pão da vida, a água que sacia a sede, que nos lembra de Jesus, que diz no Novo Testamento: eu sou o pão da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Então o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Esse é o cuidado do Pai amoroso para com todos nós. E a maior demonstração deste amor de Deus é quando Ele entrega e dá o seu Filho Jesus na cruz por amor a nós.
Na carta que nós ouvimos hoje, na epístola, lá está assim em Efésios 1 e 2, uns recortes deste texto. Vocês são filhos queridos de Deus. Deus nos quer bem. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. E esta é a chave nos relacionamentos, o amor entre pais e filhos. Que esse amor seja cultivado, fortalecido e espelhado no amor que Deus teve por nós em Cristo Jesus, um amor de sacrifício, de doação, de interesse e empatia pelo outro, um amor que perdoa, né? Diz o apóstolo Paulo: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Através do diálogo, este amor nas relações, seja qual for, mas hoje lembrando então de pais e filhos, onde o filho cuida do seu pai idoso, da sua mãe idosa. O pai e a mãe que cuidam do seu filho pequeno, adolescente, e se preocupam com ele durante toda a vida. A vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como nós temos bons planos e almejamos o melhor e queremos um bom caminho para o nosso filho em sua vida, que ele tenha saúde, tenha família, que ele seja feliz, que ele tenha uma boa educação, que ele também tenha, e essa seja a nossa vontade como pai e mãe, tenha Cristo na sua vida. Este Pai amoroso que nos ama e quer o bem de todos nós e continua nos cuidando. Amém. Ficamos em pé e cantamos juntos o ofertório. Na oração queremos lembrar os aniversariantes desta última semana. No dia 3, a dona Dorli Krause. No dia 4, Theo Raimundo Reinheimer. No dia 5, Arno Pospischel. No dia 6, Elaine Beckenbach da Silva. No dia 7, Marlon Reinheimer. Também temos alguns pedidos de oração que nos foram solicitados durante a semana. Oramos pela dona Miriam Hartmann. Ela está bem, mas ela contraiu aí o coronavírus. Ontem ainda conversei com ela e oramos para que ela tenha a completa melhora do seu quadro de saúde.
Também ela nos disse, pediu para incluir na oração o seu Jurandir e a dona Ledi, que também contraíram o coronavírus, mas também estão, aparentemente, pelo que tem a última notícia, sob os cuidados, né? E estão se recuperando bem. Da congregação São João, aqui do bairro Santo Afonso, o irmão do Marcelo Garcia, o nome dele é Marcos Paulo, está internado com coronavírus, foi entubado essa semana lá em Porto Alegre. Então oramos também pelo Marcos Paulo Garcia. A dona Inelve pede pela sua irmã, a dona Norma, né, que tem idade e teve fraturas, né, e tem os cuidados e precisa de recuperação da sua saúde. A dona Neiva, né, compartilhou lá no grupo das servas e pediu para incluir na oração a sua vizinha, que está com trombose cerebral, depois de ela ter tomado a vacina, né, acabou então por motivo de Covid, está nessa situação, e pela que ela estava me falando, é muito delicada a situação, é muito complicada de reverter o quadro. Então oramos para que Deus fortaleça e conserve a fé firme da sua família nesse momento de provação. E a dona Jordana Eltz, né? Que bom vê-la aqui novamente no culto. Ela esteve com coronavírus, se recuperou, né? Já pôde, inclusive, trabalhar ontem, né? Se apresentando nos palcos, que legal, que Deus continue te abençoando. E agradecemos então. Vocês teriam mais algum pedido? Deixa eu ver. Aqui tem mais pedidos. Aqui o seu Leandro pediu pelo pai, né, que o seu Valério esteve hospitalizado, mas já está bem, né? Não tem nada a ver com coronavírus, né? Mas estava hospitalizado. Então agradecemos pela sua melhora. Já está em casa. Aqui, dona Cristiane. Como é o nome? Irineu. Deixa eu anotar aqui. Mais algum pedido? Algum pedido? Estava de costa, não vi? Até inclusive, fica aqui o registro, né? Podem me mandar durante a semana. A gente também vai voltar, acho que com o nosso livro aqui de orações. Vocês podem então fazer os pedidos, né? Mas também no momento do culto. Vocês podem permanecer sentados e queremos assim nos elevar em pensamento ao nosso Deus e oramos a Ele. Amado e querido Pai Celestial, muito obrigado por sempre cuidar de todos nós e ter este propósito para a nossa vida, propósito de que tenhamos a fé em Jesus e assim possamos receber a vida eterna. Obrigado por todos os cuidados que o Senhor sempre tem nos dado em nossa vida, nos dando o pão de cada dia, nos dando família, amigos. Agradecemos pelos aniversariantes desta semana, agradecemos pelos pais, abençoa todos os pais e através deles todos os lares. Conforta quem está enlutado e aqueles que estão doentes, hospitalizados. Lembramos aqui do seu Jurandir, da Ledi, da dona Miriam, do Marcos Paulo, da dona Norma, da Júlia e do seu Valério e do seu Irineu. Cuida de todos eles e de todos que aqui não foram mencionados pelo nome e dê a eles a recuperação da saúde. Especialmente quero te pedir, querido Deus, para que esteja junto com os familiares da Júlia, que está nessa situação tão delicada. O Senhor que é o Senhor dos milagres, se assim for da tua vontade, restabelece a saúde dela. Também, querido Deus, muito obrigado pela recuperação do seu Valério, da Jordana
e continua cuidando de cada um deles e de todos nós. Conforta os enlutados, esteja junto com quem sofre por depressão, ansiedade ou qualquer outro distúrbio psicológico em sua vida. Abençoa a tua igreja no mundo, aos governantes. Dê, querido Deus, a todos nós um espírito de testemunho de fé por palavras e ações em nossa vida. Querido Pai amado, em tuas mãos entregamos nossa vida, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos em pé e oramos juntos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podemos nos sentar? Ainda queremos, nesse finalzinho do culto, desejar feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe ricamente cada lar, cada família e a todos os papais. E também queremos lembrar aí com uma canção e assim homenagear os nossos pais. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a todos.